Embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, muito bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Muito bom dia, Megali, Sheila e Carla. Embaixador, prazer estar com vocês. Bom, a Israel nega a existência de um acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros de Gaza. Um grupo de brasileiros, algumas dezenas de brasileiros, aguarda a abertura da fronteira com o Egito para deixar a região, não só brasileiros, mas pessoas de várias nacionalidades. Joe Biden afirmou que seria um erro a ocupação de Gaza por Israel depois da ofensiva. O Conselho de Segurança da ONU pode discutir hoje o conflito em Gaza, sob a liderança do Brasil. Enfim, tem muitos assuntos para a gente tratar, mas gostaria de começar com a iminência da abertura da fronteira de Gaza com o Egito. Que tipo de informação a embaixada recebeu até agora? Ok, Megali, estamos prontos para evacuar nossos brasileiros, que já estão muito próximos à passagem da fronteira, né, na cidade de Rafah. Nós temos 2 grupos de brasileiros, um que está a 1 quilômetro da passagem de fronteira. Nós alugamos uma casa para esses brasileiros poderem aguardar da forma mais segura e confortável possível a notícia da abertura. Ou seja, vocês devem estar vendo agora imagens do portão dessa fronteira, pessoas na rua com crianças, carros, etc., no maior desconforto. Graças a Deus, exatamente, essas imagens aí, graças a Deus, nossos brasileiros não estão nesse grupo. Eles estão em uma casa a 1 quilômetro, dá para ir a pé até aí, mas estão em uma casa que nós alugamos, confortáveis, com alimentação, enfim, estão seguros. Nós avisamos a localização desta casa para as autoridades de segurança de Israel, para que, evidentemente, ela não seja alvo de nenhum bombardeio. E temos também um segundo grupo na cidade de Khan Yunis, que dista mais ou menos 15 quilômetros desse mesmo ponto. Ou seja, assim que tivermos a notícia de que a fronteira foi aberta, de que esse posto de imigração está aberto, imediatamente já temos 2 ônibus prontos que vão coletar nossos brasileiros e vão encaminhá-los aí. Por enquanto, ainda não temos essa informação, mas estamos prontos. A qualquer momento, quando essa janela se abrir, os nossos brasileiros passarão. Bom, para quem não está vendo essas imagens, elas mostram algumas dezenas de pessoas, com malas, mochilas, sacolas, concentradas em frente a uma espécie... Pense num pequenino ginásio de futebol de salão, algo mais ou menos desse tamanho, com as portas fechadas e do outro lado ruas completamente vazias. Pelo que eu entendi, do outro lado a gente já está vendo o Egito. Né? Ali já é o Egito. Bom, esses brasileiros então seriam levados para uma casa e já há alguma negociação sobre para onde eles seriam enviados na sequência, onde ficariam protegidos durante o conflito, que não deve ser curto, né, embaixador? Sem dúvida. Não, eles já estão em suas casas, ok? Estão em uma casa na fronteira de Rafah, como eu disse, a 1 quilômetro desse passo de fronteira, e outros que já moravam na cidade de Khan Yunis continuam em suas próprias casas. Bom, uma vez que a fronteira tenha sido aberta, que os nossos brasileiros possam entrar no território egípcio, haverá um ônibus que vai deslocá-los, em princípio, para o Cairo. É uma viagem longa, são quase 400 quilômetros, mas ao chegarem no Cairo, haverá um avião da Força Aérea Brasileira que vai transportá-los para o Brasil. É claro que a gente precisa discutir sobre onde é que está o entrave de tudo isso, mas antes, queria saber, embaixador, da questão prática, porque em todas as entrevistas que eu ouço o senhor falando, a segurança é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração, né, para esses brasileiros. Pergunto para o senhor sobre qual seria o grau de risco de uma operação como essa, como o Megali descreveu, ali bem pertinho do portão, há outras dezenas de pessoas. E a gente imagina que, quando esse portão for aberto e essa informação circular, o número de pessoas deve aumentar significativamente ali perto do portão. Então, pergunto para o senhor se isso pode aumentar o risco para a segurança desses brasileiros nessa operação. Não, te agradeço, Carla. Bom, uma vez tendo sido difundida a notícia da abertura da fronteira, imediatamente esse lugar se torna um corredor humanitário respeitado pelos beligerantes. Ou seja, não há, em tese, pelo menos, não há risco de ataque a esse posto. Vale lembrar que esse mesmo posto foi bombardeado por 3 vezes desde o fim de semana passado. Então, uma vez anunciado
que ele está aberto, os beligerantes têm o compromisso de não atacarem. Muito bem, eu queria talvez aqui mencionar 2 ou 3 conceitos que são importantes para balizar, não é, enfim, toda essa operação. Em primeiro lugar, estamos falando de proteção dos nacionais no exterior. O que estamos fazendo aqui, o que o governo brasileiro está fazendo aqui, é executar um plano de proteção dos nacionais brasileiros no exterior em contexto de crise. Isso se desdobra em 2 vertentes. Primeiro, retirada dos brasileiros, né, dos nossos nacionais, dos locais de hostilidades, ou seja, dos lugares de bombardeio. Isso, felizmente, conseguimos fazer quando retiramos o nosso pessoal daquela escola na cidade de Gaza, ao norte. Todos acompanharam aqui. Então, a primeira etapa é retirar o nosso grupo do lugar de bombardeio mais intenso, proteger a vida e a saúde dos nossos nacionais, né, isso das hostilidades. Ponto 1. Ponto 2, proteger os nossos nacionais da crise humanitária em Gaza. Todos nós estamos acompanhando, né, o desespero, né, de praticamente mais de 2 milhões de pessoas que moram em Gaza, e uma boa parte deles que morava no norte está migrando para o sul em condições terríveis, né? Os abrigos das Nações Unidas estão sobrecarregados, falta alimento, falta água, falta tudo isso. Então, há uma crise humanitária em Gaza, como nós sabemos todos, e a nossa obrigação é proteger os brasileiros desta crise humanitária. Então, mais uma vez, proteção dos nacionais no exterior, se desdobrando em proteção da vida, né, da vida e da condição física dos brasileiros, das hostilidades, e segundo, proteção também de toda essa crise humanitária. Graças a Deus estamos conseguindo cumprir essas 2 missões, né, já estão salvos, e eles não estão sendo objeto, digamos, dessa crise humanitária mais intensa. É evidente que há todas as restrições de alimento, de água, etc., mas eles estão alimentados, eles estão protegidos, fisicamente bem acomodados. Com relação, mais uma vez, a sua pergunta, a questão da segurança. Evidentemente, uma vez que tenha sido aberta a fronteira, vai haver um afluxo, né, de todas as pessoas que estão ali e de outras das cidades, né, sendo estrangeiros ou binacionais, como é o nosso caso. A maioria dos nossos brasileiros são também palestinos, são moradores de Gaza, são binacionais. Então vai haver sim um grande fluxo, centenas ou talvez milhares de pessoas estão ali. Realmente, quer dizer, isso vai acontecer, infelizmente, em todo cenário de fuga, de um conflito, né? Essas cenas são prováveis. O importante é que os nossos brasileiros, mais uma vez, não estão esperando no meio da rua ali, passando fome, embaixo do sol, passando sede, com as crianças chorando. Não, eles estão muito perto, como eu disse. Uns estão a 1 quilômetro, dá para ir a pé, mas a gente já tem um ônibus porque eles vão trazer as malas, e um outro grupo está a 15 quilômetros, enfim, poucos minutos estarão também lá, e assim que abrir, a nossa expectativa é de que em, digamos, 1 hora, a gente consiga ter os brasileiros já do outro lado do Egito. Uhum. Os nossos ouvintes, embaixador, se habituaram aqui a acompanhar com muita aflição, inclusive todos os dias, 2 brasileiros em especial, o Hassan e a Shahed, né? Todos os dias a gente tem conversado com ambos para esclarecer os nossos ouvintes. O Hassan permanece em Khan Yunis junto com a sua família, está bem, nós conversamos dentro da medida do possível, né? Junto com a sua família, aguardando essa liberação, e a Shahed está com esse grupo de brasileiros já mais próximo, como o senhor disse, a quase 1 quilômetro exatamente da fronteira, na cidade de Rafah. Apenas para tirar dúvida aqui dos nossos ouvintes que perguntam demais especificamente sobre os 2, que são 2 grandes personagens e representam esse grupo aí de brasileiros. Embaixador, qual é, nesse momento, o grande impasse? Qual a maior dificuldade nessa negociação? É com o Egito? É com Israel? Com quem exatamente? Ok, Sheila, muito obrigado por sua pergunta. A abertura dessa fronteira, e vocês podem imaginar como ela é sensível, né, por todas as forças que atuam nessa região. A abertura dessa fronteira é objeto de uma estreita, digamos, coordenação de segurança entre Israel, Egito e a autoridade de fato em Gaza. Okay? Nós informamos a lista dos brasileiros a essas 3 partes. Israel já tem a lista dos brasileiros, o Egito e, evidentemente, a autoridade local de Gaza. Uma vez, nunca houve problema, isso é importante que se diga, nunca houve problema por parte da autoridade local de Gaza. As autoridades que administram a faixa de Gaza nunca nos colocaram problema, nunca colocaram dificuldade para a saída dos brasileiros.
Então, resta essa coordenação de segurança entre Israel e Egito, né? A notícia que nós temos é que ela está avançando, ainda não está concluída, está avançando a boa vontade dos dois lados, e sobretudo em relação ao grupo brasileiro. Essas três partes, Israel, Egito e a autoridade local de Gaza, nunca colocaram nenhum óbice aos brasileiros, mas além dos brasileiros há centenas, enfim, talvez milhares de pessoas que também querem passar. E tudo isso é o que bloqueia, né? Uma vez que seja aberto o passo de fronteira, todos terão que passar. Não é problema com os brasileiros já estão, de certa forma, liberados, autorizados a fazer esse trânsito. O problema é que o grupo é muito maior e exige justamente essa coordenação, sobretudo entre Israel e Egito. Qual a situação neste momento em Rafa, embaixador? Tensão, expectativa, muita ansiedade, muita angústia, desejo. Eu tenho falado diretamente com os brasileiros aqui, nós temos um contato direto desde sábado passado. Acho que é importante talvez dizer aos ouvintes, né? O escritório do Brasil em Ramala, na Palestina, sempre vai a Gaza, pelo menos 2 vezes por ano, ok? Nós fazemos uma coisa que nós chamamos consulado itinerante. O que é isso? Quando algum grupo de brasileiros não consegue ir até a embaixada ou o consulado do Brasil, nós levamos os serviços consulados para essa comunidade. É o que nós fazemos com os brasileiros de Gaza desde vários anos. Então, nós visitamos os brasileiros de Gaza pelo menos 2 vezes por ano, nós conhecemos a comunidade e tudo isso. Então, nós temos uma relação muito estreita, muito direta. E no sábado, quando começaram as hostilidades, nós tomamos a iniciativa de entrar em contato com cada família, telefonando para saber como estavam, se queriam ser evacuados, etc. Então, esse contato, e basicamente é um grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp com todos esses brasileiros. Então, além, né, dos contatos individuais, como você mencionou, com a Shahed, aquela garota, e com o Hassan. Nós, de novo, temos um contato direto com eles, nós temos em tempo real o pulso deles, o sentimento deles, a aflição, a preocupação deles, e tudo isso, evidentemente, reverbera em todos nós, a nossa equipe aqui da Palestina. Então, acabei de falar com eles antes de conversar com vocês, eu até perguntei qual é a novidade, deixa eu ver se respondem aqui. Exatamente, por enquanto, nenhuma novidade. Estou lendo aqui a mensagem que eu acabei de receber, inclusive do Hassan, que você mencionou, né? Eles ficam escutando ainda barulhos de bombas ao redor, né? Mas ainda sem novidade, todos esperando na aflição, né? Para que possam ir para o Egito e de lá voarem para o Brasil. Mas o que eu posso dizer é que é uma aflição segura, né? Gostaríamos que fosse diferente. Eu gostaria de hoje já dar a vocês a notícia de que a fronteira foi aberta, que os brasileiros passaram. Ainda não aconteceu. Normalmente, digamos, teríamos até 5 horas da tarde de hoje, hora local, estamos com 6 horas de diferença. Então, mais ou menos, digamos, teríamos umas 4 horas, talvez menos de 4 horas, para que essa janela se abra. Se ela não se abrir hoje, tentaremos mais uma vez amanhã. O importante é isso, que os nossos brasileiros estão seguros, apesar de angustiados e ansiosos, estão seguros, estão protegidos e estão, na medida do possível, longe dessa crise humanitária em Gaza. Bem, embaixador, nós sabemos que a guerra foi declarada por Israel contra o Hamas que fica localizado na faixa de Gaza, né? E a gente sabe sobre o número de brasileiros que está na Cisjordânia, mas a gente sabe também que a tensão aumentou também ao norte de Israel, ali na fronteira com o Líbano, há registro de bombardeios. Então eu pergunto para o senhor com relação aos brasileiros que estão na Cisjordânia. Há brasileiros demonstrando a intenção de voltar aqui ao nosso país. Como é que está, o senhor, né, inclusive acabou de explicar para os nossos ouvintes que a embaixada fica em Ramala. Como é que está esse diálogo e qual é o nível de preocupação dos brasileiros que estão na Cisjordânia? Obrigado, Carla, por sua pergunta. Nós temos 6 mil brasileiros, mais ou menos, na Cisjordânia, ok? Em Gaza, o grupo é muito menor, são no máximo 40, dos quais, enfim, quase 30, mais ou menos, vão ser evacuados. Mas na Cisjordânia, o nosso grupo é bem maior, como eu disse, são 6 mil brasileiros. Eles moram na parte centro-norte da Cisjordânia, ou seja, da zona de Ramala, Beitúnia, Jenin, etc. Enfim, são cidades do centro-norte. Qual o perfil dessa comunidade? Ela é
digamos, o resultado da diáspora palestina no Brasil. Ou seja, são palestinos que migraram para o Brasil nos final dos anos 40, anos 50, 60, etc., né? Principalmente para o Rio Grande do Sul, Paraná e também Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, nos anos 90, os filhos, sobretudo as filhas, né, dessa diáspora, retornaram ou vieram para a Palestina, se casaram com familiares, com vizinhos, etc., próximos, e hoje nós temos essa comunidade brasileira que também é binacional. Ela é brasileira, mas quase a totalidade também é palestina. Ela tem as duas nacionalidades. Portanto, eles moram aqui, né? Tem, evidentemente, laços com o Brasil, mas moram aqui. Temos um contato direto com eles sempre. Nós temos um Conselho de Cidadãos Brasileiros na Palestina. Aliás, a diretoria do Conselho é integrada 100% por mulheres, né? A liderança feminina, né, das mulheres brasileiras palestinas é muito forte aqui. Então, nós temos essa parceria entre o Escritório do Brasil em Ramallah e o Conselho de Cidadãos na Palestina. Estamos sempre em contato com eles e também perguntando como está a situação deles. O que eu posso dizer é que, em princípio, não há nenhuma indicação de desejo de retornar ao Brasil. Eles ficarão, por enquanto, onde estão, onde moram, né, onde vivem, onde têm suas famílias, na Cisjordânia. Como está a situação da Cisjordânia hoje? A tensão cresce, ok? As cidades estão praticamente bloqueadas, há muita dificuldade de circulação entre uma cidade e outra, então todos os brasileiros estão protegidos em suas próprias cidades, em suas próprias casas, mas não podem sair. Por que não podem sair? Porque há bloqueios, enfim, de segurança de forças israelenses e também porque há o perigo, isso eu recebo relatos constantes disso, há o perigo de ataques de colonos israelenses contra palestinos na própria Cisjordânia, né? Então isso sim é um perigo real. Então a recomendação que estamos dando a toda a nossa comunidade é que fiquem em suas casas, fiquem em suas comunidades, em seus vilarejos, em suas cidades. Esperamos todos que não haja nenhuma escalada, né? Mas na hipótese de haver qualquer escalada na Cisjordânia, também nós temos um plano de contingência, né, de evacuação dos brasileiros da Cisjordânia. Nesse caso teria que ser pela Jordânia, atravessando a fronteira, né, na altura mais ou menos de Jericó, uma ponte chamada Allenby Bridge, né, a fronteira, digamos, entre Jericó e Amman, que é a capital da Jordânia. Então, havendo essa necessidade de deslocamento, nós imediatamente acionaremos transportes para atravessarem a fronteira, vários ônibus, enfim, terá que ser terrestre mesmo, para que vários ônibus saiam de pontos específicos nessas cidades, também com proteção. Tudo isso que fazemos, todo o deslocamento, isso foi feito em Gaza, e se for necessário faremos também na Cisjordânia, todo o deslocamento de ônibus e toda a concentração de brasileiros é avisada às forças de segurança de Israel. Nós temos essa articulação muito fina com a nossa embaixada, né, em Tel Aviv, embaixador Frederico Meyer. Então, cada vez que há algum deslocamento de ônibus brasileiro, ou cada vez que os brasileiros se concentram em uma casa, um edifício, nós imediatamente informamos as forças de segurança de Israel para que esses lugares não sejam alvos de bombardeios. Então, espero que não seja necessário, mas havendo a necessidade de deslocamento, nós faremos isso e será via terrestre até Amman, e de Amman a Força Aérea Brasileira resgatará os brasileiros. Embaixador, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é mais pontual. O Itamaraty, na semana passada, sublinhou a possibilidade de ser necessária uma conversa com o próprio Hamas para garantir a segurança desses brasileiros, porque é o grupo que domina aquela região da faixa de Gaza. Essa negociação direta com lideranças do Hamas aconteceu? E se ocorreu, quais foram os termos discutidos? Megali, essa é uma pergunta muito importante, já me foi feita várias vezes e a resposta é sempre a mesma, ou seja, como diplomata, eu tenho a obrigação de ter todos os canais abertos que sejam necessários para garantir a segurança da comunidade brasileira, todos os canais. Isso não significa nenhum compromisso político, isso não significa nenhum reconhecimento de fato, isso não significa nenhum diálogo político. Não, simplesmente significa um canal pragmático, objetivo, prático para a proteção dos brasileiros. Evidentemente que esses canais são utilizados,
E o que eu posso dizer é que do lado da autoridade de fato em Gaza, a boa vontade é muito grande. Okay? Os brasileiros são muito queridos em Israel, na Palestina, em Gaza. Um detalhe que poucos conhecem, em Rafa, que é essa cidade que sempre mencionamos, na fronteira com o Egito, o Brasil esteve em Rafa, foi a primeira missão de paz do Brasil na cidade de Rafa. Okay? Existe hoje um Campo Brasil, é um bairro de Rafa, chama-se Campo Brasil. O batalhão Suez, né, do Brasil ficou em Rafa de 57 até 67, ou seja, por 10 anos, a população de Rafa, a população de Gaza, né, foi protegida por soldados brasileiros depois da Guerra de Suez, entre o Egito e Israel. Então, ainda se guarda uma memória muito positiva, né, da presença do Brasil. Eu visitei o batalhão, né, não o batalhão, Campo Brasil, né, plantei até uma oliveira ali, as autoridades locais, enfim, a prefeitura me pediu para plantar uma oliveira. Eu espero voltar lá e ver essa oliveira em pé, enfim, depois desse conflito todo. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, sim, temos os canais, são canais necessários para garantir a nossa segurança. E o que eu posso dizer é que eu tenho recebido sempre, desde o começo, total boa vontade e para a proteção dos nossos brasileiros. Isso não implica nenhum diálogo político, mas apenas um diálogo prático que é necessário. Tá. No momento em que os brasileiros forem resgatados, a gente entra numa nova fase do conflito, que é a mediação, de fato, né, entre Israel e o grupo Hamas. O Brasil tem uma longa tradição e um extenso legado desde 1947, quando Oswaldo Aranha presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU, que decidiu pela partilha da Palestina entre um Estado judeu e outro árabe. As ligações entre o Brasil e a Palestina datam de 1975. Oswaldo Aranha tem seu nome, inclusive, em prédios e avenidas de Israel, um nome respeitadíssimo. O Brasil se vê como para usar uma expressão da moda aqui, um player nessa negociação. O Brasil vai participar das mediações, diretamente das mediações entre Israel e o Hamas? Uhum. Obrigado. Essa pergunta é muito importante também, Megali. Eu mencionaria, em primeiro lugar, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil está presidindo atualmente o Conselho de Segurança. Vocês sabem que houve uma primeira sessão importante, há textos de resolução sendo negociados em Nova York, sob a presidência, né, e em intensa atividade, né, de gestão diplomática do Brasil, entre todos os membros do Conselho, sobretudo entre os membros permanentes. Antes dessa negociação que você menciona, duas coisas são importantes. O cessar-fogo, número 1, 2, abertura do corredor humanitário. Essas são as duas primeiras necessidades, né, que estão sendo discutidas atualmente no Conselho de Segurança sob presidência do Brasil. Cessar-fogo, abertura do corredor humanitário. Depois disso, aí sim, né, será aberto um longo período de negociação, de reconstrução, né, da paz, porque uma coisa é manutenção de paz, outra coisa é reconstrução da paz, que tem várias dimensões, não só política, mas também humanitária, de desenvolvimento, de reconstrução da infraestrutura, ou seja, tudo isso é um longo processo. Como eu disse, o Brasil é um país muito respeitado por todos os lados, né? Por Israel, pela Palestina e também pelos palestinos de Gaza, além do Egito, enfim, outros players regionais. Então, sim, o Brasil é respeitado, a política externa do Brasil é muito conhecida em defesa dos direitos humanos, do direito humanitário, do direito internacional, da chamada solução de dois estados, o Estado de Israel, Estado da Palestina. Necessidade, e mais uma vez, quer dizer, como estamos vendo aqui, quando nós lidamos com esse assunto, esse é um país ou são dois países, que tem brasileiros, ou seja, nós somos não só players com interesse, enfim, abstrato, não, nós temos brasileiros que moram aqui. Temos brasileiros palestinos, temos brasileiros israelenses, então a paz entre esses povos é de interesse também da comunidade brasileira. O Brasil tem autoridade moral, tem tradição diplomática, tem respeito ao direito internacional. Como eu disse, mais uma vez, né, a primeira missão de paz do Brasil na ONU foi em Rafa. Nós temos, portanto, tradição, presença de tropas brasileiras em uma missão de paz. Então, eu não vejo como o Brasil possa se furtar
a dar a sua contribuição positiva, né, no processo que vai ser muito penoso também de reconstrução. Apenas para citar, ilustrar isso que eu acabei de dizer, uma repórter brasileira que cobre também esse conflito, postou no Instagram dela uma mensagem que eu achei muito interessante. Perguntavam para ela, você é de onde? Né? Ela dizia, sou brasileira. E ela viu o alívio no outro lado da pessoa que perguntava, dos dois lados, do lado israelense e do lado palestino. Os dois lados diziam, que bom que você é brasileira, porque você está nos apoiando, o seu país está nos apoiando. Quer dizer, o Brasil apoia, ao mesmo tempo, Israel e Palestina. Por quê? Porque nós somos um país com tantas dificuldades, com tanta violência, enfim, com tantos dramas internos, e Israel e Palestina se parecem muito com o Brasil em vários aspectos, nós temos brasileiros aqui, então, quer dizer, nós nos identificamos aqui e, enfim, as populações locais apreciam isso. Então, sim, eu tenho certeza que o Brasil pode desempenhar um papel muito positivo. Agora sim, para acabar, embaixador, é que eu fui cutucado aqui por um ouvinte, o Peron, que ele tem razão, a pergunta é boa. Na semana passada, Chile e Paraguai pediram ao governo brasileiro que intermediassem também a liberação de seus conterrâneos para o retorno para casa em um avião da FAB. Essa negociação avançou? Não sei se o Peron é o argentino, né? Mas enfim, sim, sem dúvida. O Brasil apoiará o repatriamento, né, de chilenos, paraguaios, nós temos aqui um pedido também de colombianos, ou até de palestinos que são familiares, né, ou parentes próximos, etc. O Brasil é um país que apoia, o corredor humanitário, todos têm acompanhado o esforço da FAB, né, de trazer os brasileiros. A prioridade, evidentemente, são brasileiros, mas havendo espaço nos aviões, evidentemente que teremos todo o interesse e desejo de também repatriar todos os que forem necessários, inclusive os argentinos, né? Eu sei que já há alguns argentinos que conseguiram voltar ao Brasil, enfim, voltar à América do Sul em voos brasileiros. Embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, muitíssimo obrigado por essa participação na Band News FM, que os nossos compatriotas voltem para casa em segurança e que esse conflito seja menos longo e menos sangrento do que a gente imagina que será. Um abraço para o senhor. Obrigado. Bom trabalho para o senhor, embaixador. Obrigada por nos manter atualizados, né? E até uma próxima. Obrigado. Bom dia.